Hoje nós vamos falar sobre maturidade emocional, da comunicação, da assertividade e sobre como lidar com os próprios sentimentos. Aqui comigo a psicóloga Elisa Távora para falar sobre isso que é tão necessário. Elisa, boa tarde, muito bem-vinda a Ver Mais. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muita gente fala, nós terminamos, mas não foi por falta de amor. Às vezes tem um negocinho ali chamado comunicação que não está funcionando bem, né? Pode-se dizer que grande parte dos rompimentos e os problemas dos casais, né, residem ou na falta de comunicação ou numa comunicação que não é muito efetiva ou muito assertiva. Isso certamente está presente. Eu vou dar um exemplo, mas eu gostaria de convidar você que está me assistindo a participar também, de repente dando um relato, dando um outro exemplo. Exemplo que eu vou citar, por exemplo, eu digo uma coisa, ele entende outra. Ou o contrário, né? Às vezes o homem diz uma coisa, a mulher não compreende. Isso é só porque homem e mulher é diferente ou às vezes a pessoa não está sabendo expressar bem? Eu acho que é um misto, né, de várias coisas. Eu acho que você trouxe isso, a diferença de gênero, masculino e feminina, é uma diferença que existe, a gente não pode ignorar isso, né? Eu gosto de um ditado popular, não sei se é um ditado, eu lembro que minha avó falava isso, que homem pensa em linha reta e mulher pensa em curva. Então, tem algumas diferenças com relação a isso, né? A forma de raciocinar, a forma de perceber a vida tem diferenças culturais, diferenças biológicas, né? Também tem a questão de que cada um tem uma história, né? Um casal, inevitavelmente, a gente está falando de realidades diferentes, mesmo se eles forem vizinhos, tiverem crescido no mesmo bairro, estudado na mesma escola, eles vêm de famílias diferentes, de perspectiva de vida diferente e tem marcas diferentes na sua história, né? Então, isso já traz uma grande diferença. E o que traz muito, costuma, né, ter essa situação, poxa, eu falei uma coisa, o outro entendeu outra coisa, né? É aquilo que toca em cada um, que mexe em cada um, né? É lógico que a forma de falar também pode ajudar ou atrapalhar, né? A comunicação, quando ela está muito repleta de emoções, ela pode machucar, né? Ela tende a ser ou agressiva ou a pessoa se vitimizar, né? É muito comum que mulheres entrem muito numa situação de chorar e aí os homens se fecham. O contrário também acontece, embora seja mais comum assim. Então, acaba não tendo uma tranquilidade, né, para falar o que se pensa, nem sempre tem muito uma elaboração. E na nossa cultura não se sabe muito, eu acho que é um processo que está melhorando muito, é a gente poder observar o que eu estou sentindo para eu poder falar sobre isso, né? E aí poder também compreender o sentimento do outro. Então, se eu falo sobre o meu sentimento, ninguém pode dizer que está errado, né? Você pode não entender, pode não concordar da tua perspectiva, mas se eu disser que eu tô triste, que eu estou chateada com uma situação, que eu estou com raiva, é a minha perspectiva. Então, isso é algo autêntico, né? E, Elisa, muitas vezes a gente toma muito cuidado ao falar algo com um estranho, com um colega de trabalho. A gente tem uma preocupação, procura as palavras mais adequadas, mas não tem o mesmo cuidado com quem está muito próximo a gente, né? Seja o parceiro ou até mesmo os filhos já. Perfeito. Acho que é uma situação que normalmente tem a questão emocional envolvida, né? Tem supostamente uma segurança que não quer dizer, né? Justamente ao contrário, a gente deveria cuidar mais dessas relações que são mais importantes para nós e também poder entender assim, o que está mobilizando em mim, né? Normalmente, quando a comunicação ela fica muito truncada, nós estamos sendo muito reativos, né? O que quer dizer ser reativo? Ao invés de eu entender o que eu estou fazendo, eu estou projetando no outro, nem estou ouvindo direito o que o outro está falando, eu já estou reagindo, muitas vezes agredindo, e aí tende a ter essa comunicação ou passivo-agressiva, né? O engulo e depois falo para outro, né? Ou o engulo ou diretamente agredindo. E o adequado, e isso é um processo de maturidade emocional e que é possível, né? Eu entender, onde que isso está mexendo em mim? O que isso fala sobre mim? Né? Entender para daí poder falar com o outro com mais clareza. Então, seja no casal, seja com os filhos, como você mencionou, né? Na adolescência, vão ter situações com a minha filha que vai me desorganizar e eu preciso primeiro entender por quê. Será que a reação que eu estou tendo é proporcional à situação? Se não é, eu preciso fazer tarefa de casa de olhar para dentro de mim. Se está falando de uma situação que eu vivi com a minha mãe, com meu pai, na minha história, enfim, se está falando de um medo meu, né? E com o casamento também, com a relação conjugal, amorosa também. Separar, né, o que é meu, o que é do outro, não projetar em cima do outro a responsabilidade, né, daquela situação, a intencionalidade,
né? Na terapia de casal, muitas vezes a gente faz isso, a gente desconstrói essa intencionalidade de machucar. Né? E poder entender que, opa, peraí, tá tendo aí um problema de comunicação, vamos falar uma mesma linguagem? Né? Vamos alinhar, vamos se ouvir, vamos se respeitar, vamos compreender, tentar se colocar no lugar do outro, que exige empatia, né? Que exige calma, né? Muitas vezes é respirar, compreender e ampliar a intimidade. Né? Se a gente for pensar, o máximo da intimidade é falar o que pensa e o que sente. Né? Olhar no olho e ter essa tranquilidade, né? Que muitas vezes vai envolver uma vulnerabilidade. As pessoas não querem, né, mostrar o seu ponto fraco, né? A sua vulnerabilidade. E aí a intimidade fica comprometida. Né? Você falou em maturidade. Tem um assunto que está pipocando nas redes sociais com a família Zezé de Camargo e o Luciano. Mas é mais o Zezé de Camargo, que né, ele está num novo relacionamento há alguns anos. E aí foi descoberto que a atual companheira dele criou um perfil falso nas redes sociais para cutucar, para criticar, para falar da nora, da filha e tudo mais. E aí eu só queria pegar um gancho disso e te perguntar sobre essa fala, essa maturidade no relacionamento com os parentes do cônjuge, né? Os anexos. Os anexos, Então, assim, muita gente tá criticando agora a Graciele, aí da outra parte o pessoal também está dizendo, se vitimizando. Mas só pegando isso como gancho, entre os mortais, como a gente deve agir, né, quando isso acontece? Se sabe que tem alguém falando na família sobre você, ou você tem essa mania de falar da família do teu cônjuge, né? Boa, isso eu acho que é uma regra de ouro para um relacionamento, e quanto antes essa regra, né, for feita, esse combinado entre o casal for feito, melhor, né? É muito importante que sempre se tenha um respeito sobre a família do outro. Então, uma coisa assim, com o meu marido, vou ter momentos que eu desabafo com ele, que eu falo questões que para mim são difíceis a respeito da minha família, e ele tem um papel de parceria nisso e vice-versa. Agora, ele falar da minha família é diferente, mesmo que ele fale a mesma coisa que eu falei. Ou ainda, né, que em algum momento jogue na cara aquilo que você desabafou, né? Exatamente. Isso também dói muito, Também dói muito. Então, o ideal é que eu não fale sobre a família dele de uma forma desrespeitosa, ou de uma forma questionadora, e ele não fale sobre a minha família, né? Eu não preciso achar que a família dele é perfeita, que não se trata disso, né? E ele também não precisa achar que a minha família é perfeita, mas é um respeito e um limite que se coloca, né? Isso tende a evitar muitos conflitos, né? Tem muitos casais, né, em terapia de casal, que são muito ressentidos por essa falta de fronteira, né? E cabe quem é a família, por exemplo, eu com a minha família, cabe a mim colocar os limites com relação à família, tomar as decisões, ser a principal comunicadora, né, entre a família, eu e minha família, e vice-versa, ele com a dele. Né? Então, se a minha sogra me procura muito, tem muitas coisas que é com ele que ela deve resolver. Não quer dizer que eu não vá falar com ela, mas eu tenho que cuidar para não ficar, né, como uma ponte de comunicação, que isso tende a gerar um telefone sem fio e desviar as responsabilidades ou trazer disfuncionalidades na relação. E eu vou fazer uma pergunta que talvez algumas pessoas estejam passando por isso, né? De repente, a exemplo da família Camargo, que está assim com essa... Agora, o Zezé se viu numa situação delicada, né? Então, se você está vivendo uma situação assim, que de repente está havendo um estranhamento, um telefone sem fio entre as partes, a sua família e seu cônjuge, como que a pessoa deve se posicionar? Ela deve escolher um lado? Então, quando a gente fala de um recasamento, se fala assim, você citou, tem uma filha, né, de uma relação anterior, a filha, ela vem antes, em termos cronológicos, do que a relação atual. Então, acaba ficando numa situação de escolha e não tem escolha, né? Nem a família de origem, nem uma filha de uma relação anterior, nem a relação atual, são situações que podem coexistir e não tem que ter uma ordem de importância. Mas o casal deve resolver as suas questões entre o casal. Então, colocar esses limites e fazer esse acordo. Nunca é tarde para esse acordo ser feito, porque ele não vai mudar o que passou, mas ele vai evitar situações futuras. Geralmente vai acontecer isso, essas coisas de cutucar, né, uma situação fora ali por questões não resolvidas entre o casal, por conflitos não vividos ou acordos não feitos, né? Eu costumo dizer isso, né, às vezes num tom de brincadeira, mas com muita verdade, que eu tenho muito mais receio dos casais que não brigam do que aqueles que brigam. Então, eu só deixo explicar, né, eu coloquei aqui entre aspas, né, que brigam é uma briga no sentido de ajustes, de acordos e não
de forma nenhuma brigas desrespeitosas, né? Nem verbais, muito menos físicas, né? Mas de casais que possam lidar com as suas diferenças, que possam fazer seus acordos, falar o que é importante para si, como é que se sente em relação às situações e tudo mais. Perfeito. E se não der conta sozinho, busque ajuda, né? Porque assim, você não precisa, às vezes, você não tem repertório, você não tem condições sozinho de se virar com essa situação. Elisa, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, né? muito bom estar com vocês. A gente adora você aqui na Quarta do Amor. Muito obrigada. Obrigada.